Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 12 de agosto de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A Ucrânia destruiu as defesas do palácio de Putin, aquele que ele mais gosta e fica na região de Valdai. Putin recusa negociações de paz e a produção de mísseis russos dispara. A Ucrânia desferiu um golpe devastador ao destruir os sistemas de defesa aérea S-400 que protegiam o bilionário palácio de Vladimir Putin em Zelensky, expondo a vulnerabilidade das fortificações russas. Ao mesmo tempo, relatórios da inteligência militar e do Instituto para o Estudo da Guerra alertam que a Rússia superou suas metas de fabricação de armamentos balísticos e de cruzeiro, aproveitando a escassez crítica de interceptadores Patriot no território ucraniano. Diante desse cenário de pressão constante, o Kremlin mantém uma postura de exigências maximalistas e rejeita qualquer congelamento dos combates, sinalizando que a guerra de desgaste continuará intensamente durante o outono e o inverno. Assista a este vídeo até o final para compreender todos os detalhes estratégicos desta nova fase do confronto Ucrânia versus Rússia. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, peço a todos que deixem o seu like, compartilhe com seus amigos e comente a sua opinião sobre essas táticas de combate. Ataque ao Palácio de Putin. Os drones ucranianos realizaram uma operação de alta precisão e atacaram com sucesso uma base de mísseis do sistema antiaéreo S-400 Triumph em território russo. Esta plataforma de lançamento estava localizada a 19 quilômetros do complexo palaciano de estilo italiano, pertencente a Vladimir Putin, o ditador da Rússia, na região de Zelensky, no sul da Rússia. Fica próximo ali a Valdai e a missão dela justamente era proteger as instalações, a mansão do ditador. Estes sistemas de defesa aérea operavam em conjunto com mecanismos de guerra eletrônica e equipes móveis de combate para blindar o palácio, que possui uma zona de segurança de 43,5 km². Ou seja, ele está construído em toda essa área, e em toda essa área, na região, existem defesas. E a primeira que a Ucrânia destruiu foi essa na data de ontem. O complexo bilionário conta com uma zona de exclusão aérea permanente e foi avaliado em até 1 bilhão de libras, conforme investigações realizadas pela Fundação Anticorrupção em 2021. A inteligência militar aponta que o líder russo raramente visita esta propriedade no Mar Negro, devido ultimamente ao medo constante de ataques de drones ucranianos de longo alcance, apesar que ela é a sua residência oficial preferida, e quando não tinha o perigo dos drones, ele constantemente estava lá. Às vezes não ia a Moscou, despachava de lá, num escritório exatamente igual ao que ele tem no Kremlin, então dava a impressão de, quando ele fazia videoconferência, que ele estava falando do Kremlin, mas não estava. Em todas as suas residências, em todos os seus bunkers, onde ele normalmente fica, existe uma reprodução exatamente igual ao escritório dele lá no Kremlin, para que todo mundo tenha a sensação, a ilusão, quando conversa com ele, que ele está falando diretamente do Kremlin, mas nem sempre isso acontece. Por esse motivo, o ditador da Rússia prefere utilizar a sua dátia fortificada no Lago Valdai, que conta com a proteção de 27 torres equipadas com sistemas. Essa de Zelensky, né, também é um bunker que tem ali, e ele tem no Lago Valdai, que já é próximo dali também, onde ele tem essas 27 torres equipadas com sistemas antiaéreos Pantsir, avaliados em 16 milhões de libras cada um deles, aproximadamente 23 milhões de dólares cada um. A ação militar ucraniana em Zelensky destruiu a posição do S-400, que pertencia ao regimento da Federação Russa de número 413. E na mesma noite, as forças ucranianas destruíram o sistema Samtor em Pudovy Oblast de Rostov, um Pantsir S-1 em Yetsk,
no CRAI de Krasnodar, e uma estação de radar Podlet K1, em Golovatouka, na província de Rostov. A estratégia de negociação, segundo o Instituto para os Estudos da Guerra. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra afirmaram que é improvável que o governo russo concorde com negociações diplomáticas enquanto mantiver a capacidade de atacar Kiev impunemente. Os russos utilizam mísseis balísticos contra a capital ucraniana e eles estão sabendo agora que é um baixo risco de interceptação por parte das defesas locais, o que é verdade. Isso, os jornais do mundo inteiro já estamparam isso. E o Trump não está mais fornecendo os únicos mísseis capazes de deter a capacidade balística da Rússia, que são justamente os mísseis Patriot, né? A escassez severa de mísseis interceptadores Patriot torna o espaço aéreo ucraniano vulnerável antes da chegada do inverno. O Kremlin redirecionou deliberadamente sua indústria de defesa para priorizar a fabricação de armas balísticas, buscando quebrar a vontade de lutar da Ucrânia durante os meses frios. O Instituto para o Estudo da Guerra destaca que a ausência de contra-ataques na mesma proporção convenceu a liderança russa de que a sua teoria de vitória por desgaste está funcionando. A estratégia de Moscou baseia-se em manter uma pressão constante na linha de contato, lá no teatro de operações, enquanto danifica a infraestrutura civil e esgota os recursos que o Ocidente mandou. Diplomatas russos confirmaram publicamente que a Federação Russa rejeita o congelamento das hostilidades e exige a capitulação total do governo do presidente Zelensky. Bom, na realidade, eu acho que a Ucrânia, de fato, essa não é uma boa notícia, porque ela tem ainda alguns mísseis Patriots, mas muito poucos. Não dá para fazer frente a todos os mísseis balísticos. Na data, 2 dias atrás, os russos lançaram 27 mísseis balísticos e a Ucrânia só conseguiu parar um. Destruiu um, os outros atingiram seus alvos. Temos que ser realistas nessa situação e o presidente Trump, que ainda tem, segundo informações, eu não sei se essa informação é correta, mas ela foi estampada em alguns dos principais jornais do mundo, que ainda restam no estoque americano 1.700 mísseis Patriot, que dava para emprestar, mandar, vender uns 100, 200 para a Ucrânia, na minha opinião. A guerra no Golfo Pérsico não está tão ativa como há meses atrás, desde o início, está mais calma agora, e os americanos voltaram a produzir. Provavelmente não numa quantidade desejada para atender todas as necessidades. Mas acredito que talvez logo os combates no Golfo Pérsico vão diminuir e existe uma tendência deles assinarem logo um acordo, mesmo que o Trump precisa terminar essa guerra. Ele já deu a missão para o general-chefe, comandante do CENTCOM, né, que é o comandante-geral de todas as forças americanas, que para ele achar uma fórmula para acabar com essa guerra no Irã. Ele internamente dentro dos Estados Unidos está tendo um desgaste muito grande e está preocupado com as eleições de novembro próximo. Então vamos ver como é que isso, mas acho que é um jogo também, ele não estava muito afim de mandar mais coisas para a Ucrânia. A ideia dele, acho que continua sempre ajudar o Putin, e ele agora deu uma grande mão para o Putin. Desde quando ele liberou petróleo para exportar, aquele que estava no mar, foi muito que não estava no mar também, ele fechou óleo para tudo isso. Desde quando ele também suspendeu temporariamente o compartilhamento de informações. Então, sempre tem isso. E agora ele declarou que eu também preciso de mísseis. Claro que precisa, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Não tem outra fonte para arrumar mais mísseis Patriot, o único fabricante são os americanos, quer dizer, a Alemanha fabrica, mas ele não pode vender sem a autorização dos Estados Unidos, para quem quer que seja, assim como o Japão, que também fabrica os mísseis Patriot. Sem autorização ele pode usar só para ele, agora de outra maneira não pode. Então essa é uma situação difícil, mas a Ucrânia está desenvolvendo o seu antídoto, né, o seu míssil. Deve ser um outro nome, mas acho que não vai ficar pronto esse ano. Talvez os primeiros testes serão feitos no final do ano e para produzir isso ano que vem. Então ainda vai um certo tempo, tem muitos meses para terminar o ano e face a isso, acho que a Ucrânia vai sofrer um desgaste muito grande desses ataques criminosos, assassinos que Putin tem feito quase que todas as noites. Bom, a produção de mísseis russos.
A inteligência militar da Ucrânia revelou que os números de produção industrial de mísseis russos superaram as metas planejadas em julho. A fabricação mensal das principais armas russas opera entre 10% e 20% acima do esperado, exercendo forte pressão sobre as defesas da Ucrânia. Os relatórios apresentados por Vadim Skibitsky, vice-chefe da agência de inteligência RUR, apontam que a Rússia fabricou 87 mísseis cruzeiro KH-101 em julho. Esse volume representa 140% da meta inicial estabelecida, que previa a montagem de 72 unidades para os meses de julho e agosto. O mesmo fenômeno ocorre com o míssil de cruzeiro Calibre, cuja meta era de 26 unidades por mês, mas atingiu a marca de 29 fabricados no mesmo período. O maior superávit industrial foi registrado no modelo KH-35, que alcançou 200% da cota mensal planejada pelas indústrias militares russas. Até o dia 3 de agosto, os russos também cumpriram as metas anuais de armas pesadas como o Zircon e os Onyx, somando 33 e 60 unidades fabricadas nos primeiros 7 meses deste ano de 2026. A Ucrânia enfrentou o disparo de quase 70 mísseis balísticos nos primeiros 10 dias de agosto, evidenciando o ritmo acelerado das fábricas russas. Para alcançar essa velocidade, as usinas de defesa russa adotaram um sistema simplificado de controles técnicos e suspenderam linhas de montagem menos eficazes. A fabricação do míssil aerobalístico Kinzhal foi paralisada desde abril devido à sua baixa precisão, já que o desvio do alvo superava 30 metros de distância. Os componentes e o combustível do Kinzhal e do modelo KH-32 foram transferidos para acelerar a entrega de sistemas Iskander-M e mísseis do sistema S-400. As estatísticas oficiais confirmam que a Rússia lançou 198 mísseis balísticos contra o território ucraniano em julho próximo passado, estabelecendo todo o maior volume mensal registrado em todo o período dos combates. Para concluirmos, a destruição das defesas do Palácio de Putin comprova a eficiência técnica e o alcance dos drones da Ucrânia, capazes de romper o perímetro militar altamente protegido pela Rússia. Contudo, o aumento real da produção de mísseis balísticos russos exige uma resposta imediata dos aliados ocidentais para reabastecer os sistemas Patriot. A Ucrânia tem demonstrado que ela tem resiliência, ela tem coragem no campo de batalha, mas o enfrentamento dessa guerra cruel vai depender do contínuo movimento, no fornecimento de munição pesada, os antídotos, os mísseis Patriot, para conseguir brecar, segurar os ataques de mísseis balísticos da Rússia e neutralizá-los. Acho que a Ucrânia vai ter que, lamentavelmente, sangrar um pouco enquanto não consegue produzir os seus mísseis, embora ela está no caminho. Eu acredito que em 6 meses aproximadamente, talvez um pouco mais, ela já consiga estar em linha de produção com esses mísseis. Enquanto isso, vai ter que ser resiliente e segurar essa barra frente ao criminoso ditador da Rússia, Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Eu rogo a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.